pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana vou iniciar o conteúdo de geometria, vai ser a geometria plana. Vamos iniciar com ângulos, depois eu vou explicar as classificações dos ângulos, o que é um ângulo complementar, suplementar, bissetriz. E aí vai ter várias aulas sobre ângulos e vai ser uma sequência de geometria plana aí, iniciando por ângulos. Cada aula vai ser uma sequência da aula anterior. Hoje eu inicio com ângulos, definições, classificações, ângulos suplementares, complementares. Na próxima aula eu explico o que é ângulos opostos pelo vértice, o que é bissetriz, ângulos congruentes e assim por diante. Então vamos aprender um pouquinho sobre ângulos. Na definição de ângulos, eu coloquei aqui a definição para ficar mais clara para vocês. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem. Observe aí a imagem aí. Essa figura, eu tenho aqui AB, que é uma semirreta, e AC, que é outra semirreta. Essas duas semirretas que têm um ponto em comum, vai formar um ângulo. E esse ângulozinho, ele é chamado de ângulo, ó. Essa aberturazinha aqui de duas semirretas. É um ângulo. O ângulo da figura acima é representado por BAC, eu posso representar por BAC, com acento circunflexo no A, ou apenas o A e o acento circunflexo. O A ele é chamado de vértice do ângulo BAC, ou também pode ser CAB. Lembrando que tem que colocar o acento circunflexo, senão fica a determinação de um triângulo. Tem que ter o acento circunflexo na letra do meio. Os tipos de ângulos. Os ângulos podem ser classificados conforme a medida, em agudo, reto, obtuso, raso, completo. Eu coloquei aqui vários tipos para mostrar para vocês. No primeiro tipo aí é o ângulo agudo. É quando o ângulo ele mede menor que 90 graus. 90 graus seria assim, ó, desse jeito aí que está mostrando aqui na imagem. Aqui ficaria 90 graus, com essa reta aqui, certinho assim. Então, se ele é menor, observe que a semi-reta aqui está menor do que essa reta 90. Aqui, ó, que passa aqui junto com essa forma 90. Então, esse ângulo é classificado como um ângulo agudo. Ele mede 40 graus, tem até a medida dele aí. Mas também pode aparecer uma imagem no dia a dia, olha esse menino com os braços abertos. Se imaginarmos aí a abertura dos braços aqui, já dá para perceber que também vai ser um ângulo agudo, porque é um ângulo de 90 graus. Sem precisar medir, só observando, já conseguimos notar isso aí. Um outro ângulo é o ângulo reto. Ele mede exatamente 90 graus. E fica mais ou menos, olha a imagem como é que fica. Bem retinha, por isso que ele é chamado de ângulo reto. Geralmente aparece esse quadradinho aí na imagem, e às vezes não aparece o grau, mas já subtende aí que é 90 graus. Pode aparecer também em um objeto. Observe essa mesa aí. Entre a perna e a parte da mesa aí, tem um ângulo de 90 graus. E uma outra imagem aqui, ó, de uma TV. A quina da TV aí, uma TV plana, também lembra um ângulo de 90 graus. Esse outro ângulo embaixo aí no móvel também lembra um ângulo de 90 graus. Aí tem um outro ângulo, que é o ângulo obtuso. É quando o ângulo tem mais de 90 e menos de 180 graus. Observe. Eu sei que ele é um ângulo obtuso, porque o ângulo de 90 seria no meio aí certinho. Passou. Esse ângulo mede 145 graus. Então, ele é um ângulo obtuso. Poderia ser numa imagem, observe a imagem desse cabide. A abertura aí é de 120 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, porque mede mais que 90. A bailarina aí, na abertura das pernas também. Aí é um ângulo obtuso, tem mais de 90 graus também. Aí tem um ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Também esse ângulo é conhecido como ângulo de meia volta. E fica dessa forma aí, só dá meia volta. Ou eu posso lembrar também de um transferidor.
esse objeto aí, ó, que dá 180 graus certinho aí medido. Seria um outro exemplo. O ângulo de uma volta vai dar uma volta completa, que é 360 graus exatamente. E pode aparecer num transferidor completo. Olha um transferidor completo. Esse transferidor tem uma volta de 360 graus. No dia a dia também, os ângulos estão presentes, mas nem sempre o observamos. Olha essa medida dessa tesoura aí. Aparece aí na tesoura um ângulo agudo, aparece um ângulo obtuso também, de obtuso mais de 90 graus, agudo menos que 90 graus. No relógio aí também tem um ângulo obtuso, né, porque tem mais de 90 e menos de 180. Na imagem aí do homem aí fazendo alongamento também aparece vários tipos de ângulo. Aparece um ângulo raso, um ângulo obtuso, um ângulo reto. Na imagem da mulher aí na bicicleta também aparece vários tipos de ângulo obtuso, agudo. Na imagem aí do Gol aparece aí o ângulo agudo. Se for observar a trave aí do Gol, seria um ângulo raso. Dependendo do que está sendo observado, vocês podem classificar o ângulo de acordo com os nomes que foram dados aí. Raso, agudo, obtuso, completo. A pizza aí, se eu observo só uma fatia dessa pizza, e eu vou olhar a abertura aí, vai ter ela toda vai ter 360. Se eu olho só um pedacinho, vai ter menos que 90. Então, vai ser um ângulo agudo. Se eu olho 2 pedacinhos, continua tendo menos que 90 graus. Então, depende do que está se observando aí. E assim, são situações que eu coloquei, mas tem assim infinitas situações. Trouxe aqui algumas só para vocês verem como no dia a dia também aparecem as noções de ângulos e não atentamos para isso. A geometria está presente em tudo, na cerâmica da casa, em um formato geométrico de uma janela, ou de uma TV, de um móvel, entre outros aí. O instrumento que usamos para medir o grau aí, o ângulo de um objeto, é chamado de transferidor. E quando a gente vai medir o ângulo, sempre coloca essa bolinha, ó. Se o ângulo tem 360 graus, aí põe esse zerinho e um tracinho. O transferidor tem 2 tipos. Tem um transferidor completo, que é esse transferidor aí da imagem, que tem uma volta completa, que lembra o ângulo de 360 graus. E eu tenho um transferidor que é um semicírculo, que ele tem aí 180 graus. Ele também é considerado um ângulo raso, que vai de 0 a 180, aí, ó, vai até 180. Esses transferidores são divididos em graus, e é com o transferidor que podemos medir os graus. Então, se eu somo alfa mais beta, nesse caso eu coloquei alfa e beta, é muito comum aparecer letra grega quando se refere a ângulos. Então, se eu somo o ângulo alfa mais o ângulo beta e a soma dá 90 graus, os ângulos são ditos complementares. Aí eu coloquei aqui o exemplo A. Eu tenho um ângulo 65 e eu tenho um ângulo 25. Se eu somo aí 65 mais 25 dá 90 graus. Então, o ângulo aí 65 e o ângulo 25, esses 2 ângulos são ditos complementares. Se eu tenho um ângulo 30 e o ângulo 60, na letra B aí, eles são complementares, porque se eu somar 30 mais 60 vai dar 90 graus. Então, também são ditos ângulos complementares. Eu coloquei um terceiro exemplo. Nesse caso aqui agora, determine o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares. Eu sei que se eu pego 3x e somo mais 60, vai dar 90. Isso aí vai dar uma equação do primeiro grau. Lembra que vocês aprenderam a equação do primeiro grau? Isola a variável do número. Então, o 60,
que está aqui no primeiro membro, aqui todos esses aqui, ó, essa parte aqui, esses termos, pertencem ao primeiro membro. E aqui é o segundo membro. Como eu quero isolar a letra de número, o 60 que está positivo desse lado, eu vou transferir para o outro lado aqui, negativo, e vai ficar assim. 3x é igual a 90 menos 60. 90 menos 60 é 30. Agora observe que eu ainda preciso tirar o 3, que está multiplicando. Aí eu vou fazer a operação inversa. O inverso de multiplicar é dividir. Então, 3 passa dividindo. 30 que divide 3 vai dar 10. Agora, observe aqui. Se eu coloco aqui, ó, 3 vezes 10 é 30. 30 mais 60, 90. Vai dar certinho. Esses dois ângulos aqui são ditos complementares. Na letra D, aí tem assim, determine o valor de x, sabendo que os ângulos são complementares. Observe, para os ângulos serem complementares, a soma desses dois ângulos aqui tem que ser 90. Aqui, olha, eu já posso, só com cálculo mental, eu já sei. 45 mais quanto que dá 90? Aqui dá para fazer um cálculo mental. 45 mais 45 dá 90. Então, o ângulo B aí mede 90. Ou eu posso montar aqui uma equação, que é o mais certo. Eu tenho um ângulo B mais 45 graus é igual a 90 graus. Lembra, isola letra de número. O 45, que está no primeiro membro, passa para o segundo membro. Ficará B é igual a 90 menos 45. 90 menos 45 vai dar 45. Então, o B mede 45. Aí agora, além do ângulo complementar, também existem os ângulos suplementares. Dois ângulos são ditos suplementares se a soma deles dois dá 180 graus. Eu tenho aqui, olha, o ângulo suplementar é um ângulo raso. Se eu somo um ângulo mais outro ângulo e a soma dos dois dá 180 graus, eles são suplementares. Coloquei um exemplo A aqui. 120 mais 60. Somando aí 120 mais 60 dá 180. Então, 120 e 60 são ângulos suplementares. Na letra B aí, 90 e 90 são ângulos suplementares. Porque se eu somo aí 90 mais 90, 180. Então, são suplementares. Se eu pego um ângulo e somo com o outro e não dá 180, aí não vai ser suplementar. Tem que dar exatamente 180. Coloquei aqui um exemplo. C. Determine x, sabendo que os ângulos são suplementares. Observe que é só fazer uma equação, né? Então, E mais 135 vai dar 180. Porque eu sei que, como é suplementar, a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Equação do primeiro grau, isola letra de número. O 135 vai passar para o segundo membro, trocando o sinal. Ficará, o ângulo E é igual a 180 menos 135. Passei 45 na verdade, viu? Eu coloquei errado aqui. Eu acabei de, olha, eu fui conferir aqui agora. 45 mais 5, 50. Mais 30, 80, mais 100, 180. Então, aqui, desconsidera. Vai ser 45. E por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço e até a próxima aula sobre ângulos. Curta aí o vídeo e se inscreva no meu canal.